Oi, boa noite. Vou esperar se alguém vai entrar. Oi, boa noite, tudo bem? Vou esperar mais alguém entrar, porque o que eu tenho pra falar hoje é muito importante. Faz muito tempo que eu não entro aqui pra fazer uma live, né? Antigamente eu fazia bastante live. E hoje Deus me incomodou pra fazer essa live. E vai ser bem rápido. E é muito interessante o que eu tenho pra falar hoje. Muito interessante mesmo. Eu tenho uma palavra pra mim ler aqui hoje, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que fala... Esse livro de Hebreus fala bastante sobre a fé, a exortação da fé. E eu acho muito interessante quando se trata de fé. E eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras, só no meu testemunho, eu vou ler aqui. Que fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Que fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você indo mais para baixo, no versículo 6, fala assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aqui essa palavra, boa noite Diego, boa noite Alex. Eu quero falar esse testemunho porque eu quero que fique salvo aqui nessa live, porque eu não sei o dia da manhã, vai que amanhã eu tô com pouca fé, eu posso assistir esse vídeo e, né, com um testemunho eu posso aumentar minha fé. E essa semana eu tive 2 experiências de fé. E quando é experiência eu gosto de contar, porque isso edifica muito a vida da gente. E como todos sabem, está muito quente. Tá um calor, muito calor mesmo. E eu trabalho em terceiro turno, então pra mim é um pouco mais complicado dormir durante o dia, porque tá muito quente. E o meu pai teve essa semana aqui em casa. Aí eu falei: pai, pelo amor de Deus, vamos lá, tira um ventilador pra mim, porque eu não tô aguentando, eu não tô conseguindo dormir, tá muito quente.
Aí meu pai, tipo, naquela hora, ele não dá pra fazer, acho que foi até no dia que foi feriado. Aí ele falou assim, ó, dia 15. Aí ele falou assim, ó, amanhã eu vou lá pagar a loja, aí se eu chamo você vai comigo, eu tiro pro seu ventilador. Só que eu não queria amanhã, eu queria aquela hora que eu queria dormir, porque eu tava com muito calor, as crianças quentes, eu tava deitando até no chão. Aí eu falei, não pai, pode ser. Até lá, Deus pode fazer alguma coisa, Deus pode fazer um milagre. Eu lembro que eu falei isso pra ele. Ah, até lá, Deus pode fazer um milagre. Já que caiu uma chuva aí que vai refrescar. Falei desse jeito. E aqui em casa, eu tenho um ventilador. Só que ele tá sem a hélice, porque quebrou. E tava sem a proteção. E tá, vamos ao ponto. O que aconteceu? Meu pai, saindo daquela hora, indo embora, ele achou um ventilador no lixo. Pode parecer que é besta, gente, mas não é coisa besta. Aí o meu pai achou o ventilador no lixo. E minha mãe já ligou falando, nossa, pai achou um ventilador no lixo, mas não dá no seu ventilador, que o seu é menor. Eu falei assim, não, dá no meu ventilador sim, mãe, pelo amor de Deus. Mas agora não tem como ele te levar, que ele vai almoçar. Não, eu peço pro motoboy trazer. Aí eu coloquei que o ventilador, lavei o negócio, eu já tenho o ventilador. Eu coloquei a hélice e a proteção pra dar ali certinho. Claro, tive que fazer umas gambiarra ali. E coloquei. E coloquei um lençol no chão assim, aí deitou eu, as crianças, eles assistindo televisão e eu fui dormir. Aí, antes de dormir, eu pensei como que é a fé. Às vezes a gente pede as coisas sem esperar. Aqui, igual falou na palavra, né? Que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vê. Ou seja, eu esperei que eu ia ter um ventilador, porque tava muito quente. Mas eu sei que naquele momento não seria possível ter um ventilador. Mas acreditei que Deus ia fazer um milagre. Ou seja, Deus ia mandar chuva, alguma coisa para refrescar. Ou seja, isso é fé. Deus fez infinitamente mais. Ele fez muito mais. Ele sabe que eu não tô podendo gastar agora. E o que Deus fez acontecer? Deus fez meu pai achar um ventilador no lixo, jogado no meio do mato. Que o velhinho tem a vista boa, viu? Ele achou o ventilador, ele deu pra mim e eu coloquei. E eu vou provar. Tipo, a fé, depois que acontece, a gente tem que contar o testemunho e provar o que Deus fez. Peraí. Vou mostrar aqui, ó. O ventilador tá aqui, ó. Eu tô fresquinha. Eu tô aqui dobrando roupa aqui, ó. Tava lendo a Bíblia. Aí eu coloquei aqui, ó. O ventilador tá aqui, ó. Refrescando. Através da fé que o ventilador tá aqui. Porque eu já tinha o ventilador. Faltava a hélice e o negócio. Só que como tem que comprar, eu preferi comprar um ventilador. Aí, através da fé, eu nem imaginei que Deus ia fazer isso acontecer. Pra mim, Deus ia mandar uma chuva, né? Quando ele quisesse também. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa pra refrescar. Sabia que ia chegar à noite e ficar mais fresco. Mas eu não sabia que ele ia, através disso, ele ia fazer. E eu tenho muita experiência de fé, né? Durante a minha vida, ainda mais depois da minha separação, eu tive muita experiência com Deus em questão de fé. Tipo, você às vezes nem pedir e Deus chegar e fazer. Porque a gente que confia em Deus, a gente, por mais que muitas das vezes a gente não impede, porque às vezes a gente não acha digno de pedir para Deus, Deus, ele é misericordioso para fazer na vida da gente infinitamente mais. Porque Deus não vê com os olhos de que os homens vê. Então, quando Deus tem algo para fazer, ele faz. E ele tem feito muita coisa na minha vida. E muitas vezes eu não tenho testemunhado o que Deus está fazendo. E às vezes eu fico incomodada. Então, eu vim aqui contar essa experiência de fé. Só que nisso, não foi só isso que aconteceu. Aí hoje, um colega meu lá do serviço, o Donato, ele é escritor. Aí lançou um livro dele e lá ele falou pra mim, mas só que cedo eu tava tão cansada, eu não entendi muito bem.
Aí ele falou que ia ter o livro, que era pra mim pegar o livro, né, que ia autografar. Aí eu acordei 2 horas, acordei apavorada, que ele falou que ia começar às 2h30. Eu nem entendi direito onde que era. Eu peguei, arrumei as crianças correndo e fui. Aí eu fui ali perto da rodoviária, que eu entendi ele falando que era ali, mas ali tava reformando. Falei, não é aqui, então vamos na praça, deve ser na biblioteca municipal. Aí eu fui, chegou lá, tava tudo fechado, que já era 4 horas. Eu falei, nossa, depois eu explico pro Donato que eu vim, né? Que eu cheguei meio atrasada, mas eu vim. Eu explico pra ele, né, que eu vim. E as crianças já veio no caminho falando, mas você vai comprar um sorvetinho? Hoje você tem dinheiro pra comprar um sorvetinho? Ou um açaí? Eu falei, eu não tenho, já tira isso da cabeça de vocês. Falei desse jeito com meus filhos. Tipo, eu falei isso, mas imagina o meu coração de mãe. De mãe. Em falar isso. Dói dentro de mim, mas eu não posso transparecer isso pra eles. Mas isso doeu em mim. Aí eu falei, tá. Cheguei lá, não tinha nada. Aí eles começaram a brincar ali na praça, que faz muito tempo que eu não vou na praça. Eles estavam brincando ali. Aí eu, como mãe, fiquei olhando assim, eu falei, nossa, acho que eu tenho R$14 de limite no cartão de crédito. Olha a situação, gente, R$14 de limite. Eu falei, eu acho que eu vou pegar esses R$14, eu compro aquele sorvetinho que dá pra eles chupar, né? Eu não vou falar nada, só vou pegar e vou comprar, eles vão ficar felizes. Aí tá, aí eu falei, eu lembrei que eu tinha R$10 na conta salário. Aí eu fui pra transferir do conta salário pra conta corrente. Aí no que eu olhei, tipo, eu recebo no meu serviço o vale todo dia 20. E no dia 20 ainda é segunda-feira. Aí até sem expectativa nenhuma, porque eu sei que dia 20 é segunda-feira. Aí eu peguei e fui transferir esses R$10 pra minha conta pra comprar, porque dava pra comprar um sorvetinho pra eles tomar. Porque eu olhando outras crianças, assim, eu como mãe, eu senti muito, gente. A gente às vezes fala rindo, não leva muito a sério, mas a gente que é mãe, a gente quer dar o melhor pros filhos. E eu, como sou mãe solteira, eu mantenho uma casa sozinha. Então, pra mim é um pouco mais difícil dar tudo que eu tenho vontade de dar pros meus filhos. Eu ainda não consigo, mas eu vou conseguindo dar o necessário pra eles, que eles precisam, que às vezes que eu tenho vontade de dar, ainda vou chegar lá. Mas por enquanto eu dou o que tá no meu alcance. E olhando na conta, o que aconteceu? O vale caiu. O meu vale que caía segunda-feira, caiu. Aí eu falei, glória a Deus. Tipo, eu pensei assim, porque na hora que eu olhei sim, falei, nossa, Deus podia, né, fazer alguma coisa. Nossa, alguma coisa podia acontecer, nem falei de Deus, falei, alguma coisa podia acontecer, né? Sei lá, meu irmão mandar um pix pra mim de presente, né? Coisa que não acontece, minha mãe, sei lá, eu fiquei... Que a gente fica parado, cabeça assim parada, pensa 1000 coisas. Falei, ninguém dá dinheiro pra ninguém de graça, pelo amor de Deus, né? Aí eu peguei e olhei, o vale caiu. Eu falei, glória a Deus, no meio da praça. E eu não tava nem isso, eu tava olhando. Eu dei um grito que só. E eu falei, gente, como que é bom a gente ter fé. Tipo, uma coisa besta, uma coisa simples. Mas eu, como mãe, eu queria comprar, né, final de semana, hoje é minha folga. Eu queria comprar, nem se fosse um picolézinho pra eles. Porque, coitadinho, né, gente? Tá calor. E isso me tocou muito, porque eu fico muito pra baixo quando eu não consigo proporcionar alguma coisa pra eles. E através da fé, eu pensei em nem pedir muito, mas Deus, ele é uma pessoa que você não precisa, às vezes, falar com a boca. Mas ele conhece o seu modo de pensar, ele conhece o seu modo de agir e o seu modo de falar. Então, Deus, ele é o Deus que conhece toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Ele conhece o seu deitar, ele conhece o seu levantar. Ele conhece o que você vai falar. Ele sabe o que você vai pensar, ele sabe o que você vai falar. Antes mesmo de você falar, ele já sabe, ele já foi. Antes mesmo
Ele sempre foi. Então eu gostaria de compartilhar essas duas experiências que eu tive de fé hoje, essa semana. Porque, tipo, foi uma coisa muito pequena. Mas eu quero falar pra vocês que se você ter fé, Deus pode fazer infinitamente mais. É fé, gente, é fé, é você esperar sem ter certeza que vai acontecer. A fé é isso. Você espera sabendo que vai acontecer, uma hora vai acontecer. Você não sabe a hora, mas sabe que vai acontecer. Então, se a gente ter fé e acreditar que Deus pode fazer, porque Ele é capaz de fazer, ele foi capaz de transportar um monte de um lado pro outro, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, não precisa nem ser muito grande, mas se você acreditar que ele pode fazer, ele pode fazer. Eu não sei o que você tá passando, né? Se tem alguma causa impossível na sua vida, se é alguém doente, se é alguém no leito, se é alguém desenganado da medicina, ou se é papéis que você tá precisando para assinar e é coisas que você tá esperando e não chega. Eu posso falar para você com toda a clareza do mundo que se você esperar e acreditar, Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Porque às vezes o que você pede para Deus é isso, mas o que Deus faz é isso. Deus ele não vem na vida da gente para fazer coisa pequena. Ele vem para você ser testemunho. Então, eu acredito muito. Nossa, eu tenho muita fé. Eu não posso ter dinheiro, gente. Eu não tenho dinheiro, não tenho riqueza. Não ando bem arrumada, às vezes não ando bem vestida. Eu não tô nem aí, mas eu tenho um Deus muito grande. Eu tenho uma fé em Deus que é inabalável. Eu falo, Deus, eu posso perder tudo nessa vida, tudo. Menos a fé e a esperança em Deus. Eu não posso perder. Por quê? Porque é o que me sustenta. A fé é o que me sustenta para eu ir trabalhar. A fé é o que me sustenta para eu chegar, dormir picadinho e já acordar, fazer as coisas para os meus filhos, levar na escola, cuidar de casa, organizar, né, a minha vida financeira para não deixar faltar nada para os meus filhos. Então, a fé, a gente tem que ter fé em Deus para tudo. Hoje em dia, se você não tiver fé, até na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes Deus quer até fazer algo por nós. Mas às vezes Deus olha e fala, nossa, ele não tem fé, puxa vida, eu até queria dar pra ele, mas como que eu vou dar, né? Sendo que ele não acredita que eu posso fazer. Você não pode colocar Deus contra a parede, mas se você acreditar e criar aquela esperança dentro do seu coração, Deus pode fazer infinitamente mais, né? Mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina, porque Deus, ele é fiel. Então, essa experiência que eu tive com Deus é sobre a fé. E, tipo, não é só de eu falar da fé. Tipo, provei pra vocês na palavra de Deus, que tá com minha Bíblia bem velhinha, gente, ó. Se alguém quiser me dar uma Bíblia nova, eu estou aceitando. Então, eu mostrei pra vocês que lá em Hebreus é um livro que fala bastante sobre a fé. Eclesiastes também fala bastante sobre a fé, sobre o amor. Então, eu provei pra vocês que aqui na palavra de Deus, ela fala sobre a fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, depois que, né, você esperou, ou seja, do nada, sem você esperar, você viu, Deus chegou com a providência, aí você fala, puxa vida, como que é bom a gente ter fé em Deus. Tipo, achei que, né, era impossível, mas Deus... Nossa, Deus não olhou pra mim com o olho como qualquer um poderia olhar, falha, né? Pecadora, mas Deus olhou para mim com um olhar de misericórdia, me proporcionou algo que eu não estava esperando. Algo que eu queria muito ter, né? Eu queria que acontecesse. A fé também, gente, não é tipo assim, rápido não. Tem cada coisa, né?
como se diz, cada macaco no seu galho, cada coisa no seu tempo. A fé vai agir conforme o tempo de Deus. Se Deus achar que é o tempo certo de acontecer, a bênção vai acontecer. Porque Deus sabe a hora certa de abençoar a gente. Às vezes, Deus não dá aquilo que a gente está esperando, porque às vezes a gente não vai saber valorizar aquilo que Ele tem preparado por nós. Então, às vezes, a gente não é... As pessoas falam que Deus fica em silêncio. Não é que Deus fica em silêncio. Deus fica preparando a gente para receber aquilo que Ele tem para dar para nós. Então, para que Ele faz isso? Para quando a gente receber a bênção, a gente ser abençoado e abençoar outras pessoas, né? Falando o que Deus fez. Não fique de boca calada, não. Quando Deus fizer algo na sua vida, que não tem religião, não. Deus é um só, o caminho, né? O Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra Deus é um caminho só. Só tem um caminho, não tem 2, 3 caminhos. Jesus é o caminho, entendeu? Você não tem outra opção de outro caminho. Não é possível que uma pessoa vai querer ir pro inferno, gente. Jesus é o caminho, é o melhor, né? O melhor lugar para se estar, é o caminho de Deus. Então, Deus prepara a gente para receber. Por quê? Porque Ele quer dar muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa. Então, às vezes Ele não dá pra gente algo que a gente almeja tanto, porque a gente não tá preparado para receber. Mas Deus chega assim com a providência, tipo, quando a gente menos espera. Por quê? Porque ali você já passou por um processo, Deus já te capacitou para você estar recebendo aquilo. Então hoje, essa experiência, hoje eu, sinceramente, pode ser pequeno pra muitos, mas eu fiquei muito emocionada porque eu, mãe, gente, nossa, já passei muito perrengue e hoje, graças a Deus, sou muito mais do que abençoada. Eu consigo manter o meu armário cheio, pagar minhas contas, não gosto de dever pra ninguém. Graças a Deus, sabe? Eu pago meu aluguel, eu pago a pessoa que olha minhas crianças. E a minha maior alegria é poder pagar as minhas contas, poder pagar a casa que eu moro. Eu não pago a minha casa com tristeza ou murmurando, porque eu tô pagando uma coisa que não é minha. Essa casa é aluguel, mas eu sei, aqui é onde que a minha família, né? Se esconde da chuva, se esconde do sol. Aqui acolhe a minha família, os meus filhos, né? Então eu sou grata a Deus por tudo que Jesus tem feito na minha vida. E muitas vezes eu tenho falhado por não testemunhar o que Deus fez. Mas eu sou grata a Deus, né? Pelas mínimas coisas. Eu sei que um dia eu vou vir aqui, vou abrir uma live do nada e vou fazer uma live falando que Deus me abençoou com uma casa. Mas Deus tá preparando, entendeu? Ele tá preparando a minha bênção, Ele tá me preparando para receber a bênção, para eu não perder a bênção. Eu tenho muita fé que Deus vai fazer. Mesmo eu tendo fé que Deus vai me dar uma casa, eu sei que eu tenho que esperar, né? Esperar e viver um dia após o outro, porque Deus vai fazer no tempo dele. Então, essa experiência de fé, para mim foi muito grande. Foi como se eu tivesse conquistado uma casa. Porque a gente que é mãe, pai, né? Você vê seu filho pedindo as coisas, você quer dar pro seu filho. Então, às vezes, você não tem pra dar, você fica magoado, você fica triste. Mas, graças a Deus, Deus, Ele é um homem maravilhoso. Eu sempre falo, Deus é muito top, Deus é muito top, a misericórdia de Deus é espetacular. Porque se fosse pelas outras pessoas, a gente não chegaria, não estaria onde a gente está agora. Mas Deus não vê assim, Deus não vê como homem vê. E eu agradeço muito, porque, tipo, é um dinheiro que eu mesmo trabalhei o mês inteiro, vale pra me pegar. Mas eu não tinha R$1 no bolso, gente. No fato de R$1, eu tinha uns R$10 que eu tava tentando transferir. E ao tentar transferir, eu fui surpreendido com, né, o mover de Deus. Porque não era pra me receber agora, mas acho que Deus teve compaixão de mim. Acho, não tenho certeza. Deus teve compaixão de mim e viu o desejo do meu coração. Deus sondou meu coração, que eu queria muito poder proporcionar para meus filhos ali um sorvetinho, né? Um açaí, que toda criança gosta, a gente gosta. E Deus fez acontecer.
E eu sou muito grata pela misericórdia de Deus. E também falo pra vocês, não deixe de acreditar, sabe? Que Deus pode fazer na sua vida. E Deus pode curar, né? Deus pode libertar. Se você tiver fé e acreditar e esperar em Deus, Deus pode fazer. Deus pode, né, abrir as prisões. Deus pode preparar um emprego. Deus pode fazer muito mais na sua vida. É só ter fé. Se você tiver fé, você pode conquistar muita coisa. Porque Deus, Ele é o dono do mundo. Ele é dono de tudo. Se você acreditar, pedir com confiança, Ele pode fazer. Então é isso, gente, que eu deixo aqui pra vocês. Eu vou deixar esse vídeo salvo, porque eu quero sempre, quando eu estiver meio esmorecido, porque ninguém é de ferro, eu quero sempre olhar as mínimas coisas que Deus tem feito na minha vida. Então eu agradeço pra quem assistiu, né, até aqui. E que não ficou só nas minhas palavras. Se você quiser ir ler, né, também você vai lá em Hebreus, capítulo 11, do 1 adiante, fala sobre a fé. No versículo anterior também fala sobre a fé. É uma parte bastante interessante da Bíblia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não quer agradar a Deus, né? Quem não quer ser reconhecido por Deus. Então, a gente aprende bastante, né, na palavra de Deus. E Deus abençoe o final de semana de todos, né? Que seja um final de semana abençoado, cheio de bênçãos, cheio de vitórias, cheio de alegrias, cheio de gratidão. E é isso. Muito obrigada por terem assistido e tchauzinho!